Irmãos, nós começamos uma série de estudos sobre escatologia, e o termo escatologia, já falei a semana passada, ele vem do grego e significa que vem por último. Então, a escatologia é um ramo da teologia que estuda e trata acontecimentos descritos como os últimos dias. Então, esse é o termo de escatologia, o que vem por último. É uma palavra do grego, e a escatologia, ela estuda as profecias que já se cumpriram, as que estão acontecendo e as que ainda vão se cumprir. Então, a escatologia, ela estuda tudo isso. Nós vimos que o principal livro de escatologia é Apocalipse, mas nós temos Daniel, Zacarias e os evangelhos que também tratam de escatologia. Mas o livro de Apocalipse é o mais amplo na visão escatológica. Ele é só escatologia, praticamente, o livro de Apocalipse. Quanto Daniel, ele contém escatologia, Zacarias contém, mas não é só escatologia. Para nós entrarmos propriamente na escatologia, e nós entrarmos naquela sequência lá, nós precisamos entender, como eu já ministrei semana passada, a escatologia, a carta foi endereçada às 7 igrejas da Ásia Menor. Para nós entendermos um pouquinho mais, nós vamos ver a carta às 7 igrejas. Nós vamos entender a carta que foi mandada, o contexto da igreja e qual era o que estava contrário à vontade de Deus naquela igreja. Irmãos, se nós prestarmos bem atenção nesse texto das 7 igrejas, vocês vão ver como o que estava acontecendo lá é o que está acontecendo hoje nas igrejas. É a mesma coisa. Então, quando Deus manda João escrever as 7 igrejas, e é estranho, né? Pô, João está descrevendo coisas que nem as igrejas lá iam entender. Mas Deus manda ele mandar as cartas às 7 igrejas. E então nós vamos entender qual a importância dessas 7 igrejas, o que elas estavam fazendo de errado. E aí nós vamos entender melhor o Apocalipse e o que está acontecendo nos nossos dias. Vocês vão ver que nós estamos vivendo muito o que essas 7 igrejas estavam vivendo naquela época. E eu posso dizer para vocês, Deus já sabia, como Ele é onisciente, Ele já sabia que a igreja ia passar por isso. Então, é um alerta. As 7 cartas é um alerta para a igreja hoje, para nós mantermos dentro do padrão de Deus a nossa vida. Porque nas cartas há tanto dizendo que o que poderia acontecer de mal a eles, e também uma promessa de bênção se eles se arrependessem. Então, é importante a gente entender. E nós vamos ler, então, Apocalipse, capítulo 2. Começa as cartas às igrejas. Nós vamos ler igreja por igreja. Eu vou ler para vocês, falar um pouquinho do contexto histórico da igreja, para vocês entenderem, então, o porquê que Deus manda isso para as igrejas. Então, 2 Coríntios 2, 1, diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Aí começa, então, o que era para escrever para a igreja. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são,
e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te calaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, ou primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Esta é a carta a Éfeso. Lendo a carta a Éfeso, qual era o pecado da igreja de Éfeso? Vamos lá, então. Eu vou ler o contexto histórico da igreja de Éfeso, para vocês entenderem o contexto que estava essa igreja, ou que era a cidade de Éfeso. Éfeso era uma cidade grego-romana da antiguidade, situada na costa ocidental da Ásia Menor. Durante o período romano, foi por muitos anos a cidade mais importante do Império Romano. Na atualidade, possui um dos maiores museus arqueológicos do mundo ao ar livre. E diz que as escavações na região já começaram há 100 anos e apenas 25% foi descoberto. Éfeso era um centro religioso. Há muito tempo já era a cidade da deusa mãe, que para os gregos era Artemis e para os romanos Diana. Atos 19:35 está falando sobre isso, sobre essa deusa. Então, para os gregos Artemis, para os romanos Diana. Um bonito templo era dedicado a esta deusa, conhecido como uma das maravilhas do mundo antigo. Esse templo também era o lugar onde se adorava a deusa Roma e o imperador romano. Lembra que eu falei a semana passada que o imperador, eles exigiam um culto como se ele fosse um deus? Então, nesse templo, também era cultuada a deusa Roma e o imperador. As hierarcas eram os homens mais importantes da cidade, e entre eles, a cada ano, era escolhido o sacerdote principal do culto a Roma e ao imperador. Éfeso também era o centro de todos os tipos de práticas supersticiosas, e era conhecida no mundo todo por suas artes mágicas. Atos 19:19 está falando sobre isso. A igreja em Éfeso aparentemente foi fundada por 2 cristãos de destaque, Áquila e Priscila. Junto com Paulo, eles tinham vindo de Corinto a Éfeso. Atos 18:18. E permaneceram ali depois de Paulo viajar a Antioquia. 2 ou 3 anos depois, Paulo voltou à cidade e pregou e ensinou o evangelho por 2 anos. Seu trabalho em Éfeso se tornou o centro de evangelismo para toda a província da Ásia. Mais tarde, o trabalho em Éfeso foi levado avante por Timóteo, o companheiro de Paulo. De acordo com as tradições de Irineu e Eusébio, o apóstolo João, depois da morte de Paulo, também ajudou na igreja de Éfeso. Esse é o contexto histórico da igreja de Éfeso. Vocês viram, então, era uma cidade próspera, mas existia muitas crenças. Aqui nós estamos falando ainda do mundo antigo, o cristianismo estava começando. Então, todos aqui, ao menos na escola, a gente já estudou sobre
a mitologia romana, a mitologia grega, que são as mais comuns, e tem a mitologia celta também. Então, são aqueles deuses que têm emoções humanas, que vinham à Terra e tinham relações com as mulheres humanas. É mitologia. Mas esses deuses, no mundo antigo, antes do cristianismo, eles eram cultuados. Tinha templos onde eles eram cultuados. E aqui em Éfeso, então, era muito forte o culto a esses deuses e muito forte o culto também a Roma, ao imperador romano, lembrando que nessa época o Império Romano é que dominava ali toda a região, certo? Neste contexto está a igreja de Éfeso e a carta que Deus manda a Éfeso. Então, a igreja de Éfeso é elogiada pelo seu bom trabalho. Deus elogia a igreja de Éfeso pelo seu bom trabalho. Que eles não se deixaram, né, mesmo diante dos maus tratos, porque a igreja era perseguida, lógico. Eles rejeitaram o mal, eles se mantiveram perseverantes, e eles eram dedicados em realizar a obra do Senhor. Eles tinham uma fé verdadeira, eram zelosos na doutrina, e tinham muitas atividades no fazer a obra do Senhor. Qual foi, então, o problema de uma igreja que parece perfeita? Não parece uma igreja perfeita, a igreja de Éfeso? Poxa, uma igreja que estava sendo perseguida pelos não-cristãos, pelo Império Romano, e ela se mantém forte, firme, firmada na palavra. A gente vê também que eles não aceitaram uma falsa doutrina dentro da igreja. E eles faziam muito a obra de Deus. Qual, então, o problema dessa igreja que se parece perfeita? É que o fazer a obra de Deus acabou levando eles a um ativismo religioso. Um ativismo religioso. Esse foi o maior problema da igreja de Éfeso. É errado a gente se dedicar a fazer a obra de Deus? Não. O que é errado é quando isso vira um ativismo. E por que errado? Porque eles deixaram o primeiro amor, ou como a primeira caridade. Na verdade, o que está mostrando aqui é que eles deixaram a intimidade com Deus. O ativismo religioso deles superou a intimidade deles com Deus. Quando nós damos prioridade por fazer a obra e esquecemos do Senhor da obra, é perigoso, irmãos. Mas eu estou fazendo a obra de Deus. Mas e o Deus da obra, ele é mais importante que a obra em si, irmãos. Então, esse negócio de, eu estou de segunda a segunda na igreja, e eu faço isso, eu corro de um lado, eu corro do outro, eu faço isso. Mas eu não tenho tempo para devocional, eu não tenho tempo para oração, eu mal conheço a Bíblia. Isso é um ativismo religioso e não nos leva próximos de Deus. O que Deus quer de nós é que nós tenhamos intimidade com Ele. Quando a gente se converte, que chamamos de primeiro amor, nós gostamos de tudo que é de Deus. Nós ouvimos louvores, nós queremos conhecer a Bíblia, a gente quer orar, e a gente quer ter experiências com Deus, e a gente quer ser batizado no Espírito Santo, e a gente busca Deus, né? Até tomando banho a gente busca Deus, né? Qualquer lugar que a gente está, nossa mente é só buscando a Deus. Mas o perigo está quando a gente deixa de buscar a Deus e acha que fazer a sua obra é suficiente. Éfeso parecia uma igreja perfeita, mas ela tinha deixado de ter intimidade com Deus.
E para Deus, a intimidade com Ele é mais essencial do que fazer a sua obra. E aí eu coloco, por isso que eu falei, nós vamos ver que são coisas que acontecem no nosso tempo hoje. Não aqui, talvez, no nosso meio. Mas a gente vê muitas igrejas que há um ativismo na igreja. Tem pessoas que estão na igreja de segunda a segunda, não tem um dia de descanso. E é cheio de coisa. É cheio de programas. É não sei o que das mulheres, é não sei o que dos homens, é das crianças, é festa de não sei o que, é não sei o que. Irmãos, festejar, ter eventos é bom. Mas o evento em si, ele não pode se sobrepor à intimidade com Deus. A presença de Deus é mais importante, deve ser mais importante na nossa vida de qualquer outra coisa. Nós temos, por exemplo, nosso acampamento. Acampamento para os jovens. É ótimo, é bom, de vez em quando é saudável, é necessário. A igreja ter momentos. No nosso culto de final de ano, esse ano, nós deixamos mais momento, tivemos o culto, mas deixamos mais momento para a comunhão, porque é importante a comunhão. Mas quando a igreja vive só de eventos, é um perigo, irmãos. Porque a nossa vida espiritual, ela vai caindo. E nós nem percebemos que a nossa vida espiritual está caindo. Então, a igreja de Éfeso parecia uma igreja perfeita, mas ela se envolveu tanto na obra que esqueceu o Senhor da obra. Este é o perigo. Quando a gente se envolve demais com coisas e esquece de Deus. Deus é o principal, irmãos. Deus é o principal. A sua obra é importante, sim. Mas ela não pode estar acima da nossa intimidade com Deus. Deus, Ele fala sobre isso para a igreja. E ela é exortada a lembrar da sua queda. Ó, lembra de onde você caiu. Lembra, traga a memória onde que você deixou a intimidade com Deus e achou que fazer a obra era mais importante. E há uma ressalva de Deus aqui, né? E ele diz assim, lembra-te, versículo 5, de onde caíste e arrepende-te. E pratica as primeiras obras. Quando não, quer dizer, se você não fizer isso, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrependeres. Então, Deus mostra o erro da igreja de Éfeso. Deus diz que eles precisavam se corrigir rapidamente, porque senão Deus iria intervir ali e intervir de maneira drástica no meio da igreja. E aí, ele diz, se não te arrependeres. Deus, Ele nunca vem com a sua punição para nós, sem antes nos dar chance de arrependimento. Deus sempre nos dá chance de arrependimento. Ele sempre mostra onde está o nosso pecado, onde está o nosso erro. Ele sempre mostra. E Ele diz, se você se arrepender, então Deus sempre nos dá chance, irmãos, do arrependimento. Ele estava dando para a igreja de Éfeso. Se arrependa, volte, lembra lá, lembra como era no começo. Lembra e volta aquelas práticas lá do começo. Porque se eu vier, e aí então vai ser punição. Então, também há uma promessa. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida. Quer dizer, se vocês se arrependerem e se consertarem, vocês irão para a eternidade junto comigo. Há uma sentença de não arrependimento e punição
mas há também de arrependimento e de glória. Entende? Então, a igreja de Éfeso, que parecia tão perfeita, ela tinha esquecido que o mais importante é a nossa intimidade com Deus. E não é o que acontece nos dias de hoje? Parece que o cristão perdeu a intimidade com Deus. Parece que o cristão não busca mais a Deus como antes. Vou falar pelos cultos de oração. Como eram os cultos de oração antigamente, pastor? Era 1h30, né, irmão Orivaldo? Joelhinho dobrado no chão e de clamor. Toda a igreja clamava. Não era só o pastor, não era só o líder. Era toda a igreja clamando a Deus. Os irmãos, ninguém tinha vergonha de orar. Ninguém tinha vergonha de orar. Porque, irmãos, vou ter de vergonha de falar com meu pai? Alguém aqui tem vergonha de falar com seu pai? Deus é pai. Ele é meu pai. Eu chamo ele de pai, mas eu não consigo falar com ele. Eu não tenho intimidade com ele. Tem alguma coisa errada na relação. Não é verdade? Então, a oração tem sido deixada de lado pela igreja. A busca pelo derramar do Espírito Santo tem sido deixada na igreja. E aconteceu na igreja de Éfeso, acontece nas igrejas de hoje em dia. Hoje em dia tem muito evento nas igrejas por aí. É muito evento, irmãos. Então, a igreja de Éfeso e a igreja de hoje em dia está vivendo a mesma coisa. O ativismo religioso é maior do que a busca com Deus. E a maioria dessas pessoas, se você for questionar com elas Bíblia, a maioria não sabe. A maioria não conhece Bíblia. Porque não são nem incentivadas a conhecer a Bíblia na própria igreja. Não são incentivadas a fazer devocional, não são incentivadas a conhecer Deus verdadeiramente. Por quê? Porque virou um ativismo religioso. Se Deus não aceitou esse tipo de coisa da igreja de Éfeso, vocês acham que Deus vai aceitar nos dias de hoje? Será que Deus aceita o ativismo religioso nos dias de hoje? Então, a igreja de Éfeso é um espelho do que Deus não aceita dentro da igreja. Deus não aceita que a sua obra tenha mais destaque do que Ele próprio. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele. Então, quando nós nos tornamos ativistas religiosos, nós deixamos o Deus da obra de lado. E não é isso que Deus quer. Deus quer que nós tenhamos intimidade profunda com Ele. Quanto mais intimidade eu tenho com Deus, fazer a obra de Deus vai ser algo natural para mim. Porque faz parte fazer a obra de Deus. E aí ela não vai se tornar para mim cansativa, não vai se tornar um peso, porque se torna um prazer. Agora, quando é ativismo, se torna um peso. Ai, mas não tenho tempo para nada, eu tenho que ir para a igreja. Eu não tenho tempo para nada, eu tenho que ir para a igreja. Se torna um peso cansativo. Deus não quer que a sua obra seja um fardo para nós. Ela já é um fardo pela circunstância, que é uma guerra espiritual, que é vencer o mundo lá fora. E nós, dentro da igreja, estamos colocando mais peso em cima de fazer a obra de Deus, porque ela se torna um peso para nós pelo ativismo. Não é isso que Deus quer. Quando nós somos íntimos de Deus, fazer a sua obra é natural e é prazeroso para nós. E é assim que Deus quer. Então, a igreja de Éfeso é um reflexo do que estava acontecendo em Éfeso, está acontecendo nos nossos dias hoje. Nós podemos ver que está faltando muita intimidade com Deus. Grandes igrejas sem Deus nelas.
Uma coisa importante que tem aí é que o Senhor coloca duas coisas antagônicas. Uma é o bem que eles faziam e outra era o mal que eles faziam. Só que uma, para mim, tem a ver com a outra. Eles começaram a combater os falsos líderes. O combate foi tão intenso que virou guerra, porque realmente havia falsos mestres, realmente havia falsos líderes que se diziam apóstolos, mas não eram, realmente. Mas é o que também tem hoje. Hoje tem muita gente que se diz pastor, que se diz mestre, que se diz isso, mas não é. O combate a eles não pode ser maior do nosso amor por eles. Então nós não podemos brigar ao ponto de nós perder a empatia, de a gente perder o amor pela pessoa, pelo que ela está fazendo de mal. Nós precisamos amar, sim. O primeiro amor também é no sentido de a gente sentir compaixão pelas pessoas. O que acontece é que muitas vezes é só guerra, vira guerra, e a compaixão pela alma das pessoas se perde. Então aí nós viramos que nem um Pedro, com a espada pronta para cortar a orelha do Malco. Mas cadê o amor pela vida do Malco? Então Jesus, ele foi, não, Pedro, não é assim que se faz. Então nós precisamos ver que muitas vezes o combate ao mal não pode nos tornar insensível. Nós precisamos também sentir compaixão pela alma. Nós precisamos sentir o desejo de evangelizar, mesmo que tenhamos que combater o mal. Nós não podemos perder de vista o amor pelas almas das pessoas. Vamos à carta a Esmirna. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Vocês vejam que aqui Jesus, ele mostra quem está escrevendo a carta. Ele se identifica. Não há dúvidas que é Jesus falando. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são as sinagogas de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. A igreja de Esmirna era uma igreja 10. Não há punição para Esmirna. Não há cobrança para Esmirna. Vamos ver, Esmirna era uma cidade localizada a sudoeste da Ásia Menor, região do Mar Egeu. Era afamada por seu porto e pela mirra que produzia. Também era cobiçada por gregos, romanos, ototamos e outros povos europeus do passado. Contava com esplêndidos edifícios públicos no topo do Monte Pagos, que tem mais de 170 metros de altura, formando o que era conhecido como a coroa de Esmirna, hoje chamada Pérola do Egeu. Esmirna ficava a uns 55 quilômetros ao norte de Éfeso e era um ponto marítimo próspero. Sua riqueza e prosperidade faziam com que ela disputasse com Éfeso a honra de ser a principal cidade da Ásia. Esmirna tinha ajudado Roma muito antes desta se tornar uma potência mundial. 195 a.C. já tinha erigido um templo à deusa Roma. Naturalmente, isso fazia de Esmirna um lugar de adoração ao imperador. E em 26 a.C., quando diversas cidades competiam
Pela honra de construir um templo ao imperador Tibério, somente Esmirna obteve esse privilégio. Isto aumentou sua pretensão de ser a primeira cidade da Ásia. Então, a cidade de Esmirna era próspera. Era uma cidade abastada. Já era aliada de Roma antes de Roma ser um império. Então, era uma cidade abastada ali. A igreja de Esmirna é elogiada por suas obras, por sua dependência de Deus diante da perseguição, do sofrimento. Era uma igreja pobre, que passava por dificuldade. Ela sofria perseguição e ataque de falsos crentes. Governamental, econômica, por ser uma igreja pobre, física, sofria as ameaças, perseguições, prisões e morte. A principal característica da igreja de Esmirna é que era uma igreja confessante e mártir. Sofria internamente por causa de falsos crentes, judeus que disseminavam heresias e blasfemavam contra a liderança e a própria igreja. Satânica, por trás de toda perseguição e violência, acha seu próprio Satanás que desejava sua fúria contra os crentes da igreja. A igreja de Esmirna era uma igreja sofrida. Ela estava numa cidade próspera, mas era uma igreja pobre. Mas ela se manteve fiel a Deus. Ela era perseguida. Vocês imaginem o começo do cristianismo, o culto a Roma, o culto ao imperador. Como era atacada essa igreja. E Jesus fala, olha, vai ter gente que vai ser preso aí, vai durar, tem um tempo essa perseguição. Então a igreja ali em Esmirna, ela estava contra a parede, ela estava sendo perseguida de todos os lados, até pelos falsos judeus dentro da igreja mesmo. Mas a essência da igreja era uma igreja que se manteve fiel a Deus. Então, Esmirna foi uma igreja que não recebeu repreensão. Ela estava joinha diante de Deus. Ela não deixou que o sofrimento tirasse ela do centro da vontade de Deus. Ela não deixou que a perseguição, que as heresias tirassem ela da vontade de Deus. Ela se manteve fiel. Como você tem se mantido diante das circunstâncias que a vida te impõe? Eu deixo essa pergunta para vocês. Você tem se mantido fiel diante da perseguição? Você tem se mantido fiel diante do convite maligno? Satanás se levantou contra a própria igreja aqui. Queria destruição. Como você mantém a sua vida com Deus? E olha, irmãos, que aqui no Brasil nós não sabemos o que é perseguição. O máximo que a gente leva é alguém tirando sarro de nós por ser cristão. Esse é o máximo de perseguição que nós brasileiros enfrentamos. Que não é nada. Mas como você reage? Qual a sua reação? Quando alguém te confronta, mas você é cristão? Qual a tua reação? Ah, eu vou lá na igreja, sabe, de vez em quando lá, é que eu gosto do ambiente. Qual a tua posição? Esmirna estava pressionada, irmãos. Uma igreja sem recurso. Pobre, sem recurso. Sendo ali, ó, todo dia perseguido. Pessoas presas dentro da igreja por professarem a sua fé. Mas nada fez com que ela retrocedesse. O que tem te feito retroceder na tua vida com Deus? Os problemas? As injustiças? Lembre o que Deus falou para a igreja de Esmirna. Ser fiel até a morte. E aí você vai receber a coroa. A
Coroa naquela época era quando alguém ganhava algo, uma corrida, alguma coisa, então ganhava uma coroa, que era o símbolo da vitória. Ser fiel até a morte. Você vai receber a sua vitória. Como você tem se portado como cristão? Você tem deixado que os problemas da vida te derrubem? Você é uma Esmirna da vida. O que Deus diria para nós hoje, se Ele fosse escrever uma carta para nós? O que Jesus diria para nós hoje? Porque foi Jesus que escreveu. Ele diz, quem escreve isso é o que foi morto e reviveu. É Jesus. Jesus. O que Jesus diria se Ele escrevesse uma carta para você nessa noite? Você seria uma Esmirna ou uma Laodiceia? Que nós vamos ver lá para frente. Como você se porta diante da pressão de Satanás, da pressão do mundo, das aflições desta vida? Como você se porta? Como você é diante das pressões naturais da vida? Porque perseguição nós não temos aqui ainda no Brasil. Graças a Deus por isso. Vocês viram como está na China, irmãos? Quantos cristãos mortos lá na China? Um bebê de 2 anos foi condenado à prisão perpétua. Sabe por quê? Porque a família desse bebê era cristã. Ele, junto com toda a família, foi condenado à prisão perpétua. Nos dias de hoje. A ONG Portas Abertas, né? Final de semana a gente estava vendo como subiu a perseguição dos cristãos no mundo inteiro. É absurdo. Quantos cristãos estão sendo mortos mesmo, por ser cristãos no mundo atual, não lá do passado, agora. E aí eu pergunto, irmãos, nós estamos num país que, graças a Deus, nós ainda não vivemos isso. E eu falo graças a Deus, porque grande parte da igreja, hoje brasileira, ela não suportaria a perseguição. Ela ia morrer. Morrer no sentido de deixar Jesus. Não morrer fisicamente, porque a morte física não é a pior morte. O que a Bíblia nos diz? Temei aquele que pode matar o corpo e jogar a alma no inferno. O homem só pode matar o nosso corpo, irmãos. Ele não tem poder sobre a nossa alma. Agora eu pergunto, como você é, como cristão? Uma Esmirna? Como foi a tua semana, essa semana? Quando alguma coisa deu errado na tua vida, qual foi a tua reação? Como o Mike pregou domingo? Deus, se o Senhor quiser eu vou fazer, você já foi fazendo, e daí não deu certo, e você murmurou. Como tem sido a sua vida de cristão, irmão? Como nós temos sido, como igreja, uma Esmirna ou não? Jesus não repreendeu Esmirna porque ela passou por tudo que passou, mas ela continuou firme. E Deus diz, você precisa continuar assim, até a morte, para que você ganhe a coroa. Você está joinha, você está 10, mas continue, até a morte. Irmãos, nós temos que ser cristãos verdadeiros, todos os dias, até a nossa morte, ou até a vinda de Jesus. Não importa a circunstância, não importa o problema. Como nós temos sido? Uma Esmirna ou não? É importante a gente observar que a pastora falou sobre a pressão que a igreja de Esmirna vivia, né? Porque estava em um lugar próspero, porém a igreja era pobre. O que acontece? Vocês percebem que a igreja é o reflexo da sua liderança, dos seus pastores. Hoje em dia nós vemos uma pressão muito grande para que os cristãos sejam
prósperos financeiramente. E há uma corrida atrás disso, é campanha disso, é campanha daquilo que até cansa. Mas o importante não é as pessoas serem prósperas como o mundo vê ou como o mundo pensa. A prosperidade do cristão não está na riqueza que ele possui. A prosperidade do cristão está em se satisfazer em Deus com aquilo que possui. A liderança de hoje, eles estão fazendo os cristãos se perderem porque estão invertendo o valor do Evangelho. O Evangelho não é você se dar bem aqui apenas na terra. Deus, ele faz com que os seus prosperem, sim, financeiramente, sim. Ele abençoa, sim. Mas não é isso que o cristão deve buscar. Se precisar passar por perseguição sendo fiel, tem que passar. Como, por exemplo, um pastor pode falar de prosperidade se ele não tem riqueza? Pelo Evangelho, ele não é o que foi crucificado. O Evangelho fala a respeito dessas coisas, mas não que eu precise buscar riqueza loucamente deste mundo. Não é. Como que um pastor vai pregar sobre cura se a pastora está com câncer? Nós não pregamos porque nós estamos bem ou estamos mal. Nós pregamos porque o Evangelho fala sobre isso. Agora, o importante é que nós estamos vivendo uma situação difícil com alegria no nosso coração. Isso é prosperidade. Isso é Evangelho. Apesar de, nós somos felizes. Apesar de não ter a riqueza, nós somos felizes. Nós continuamos sendo fiéis. Nós continuamos servindo a Deus da mesma forma. Então, não é pelo que a gente vive que diz se nós estamos bem ou mal com Deus. É se nós obedecemos ou não o que está escrito na palavra. Então, nós precisamos tomar cuidado com essas mensagens, ou com pregadores, ou com liderança, que conduzem a igreja a um ativismo religioso em busca de prosperidade. Porque Esmirna é prova que vivia em um lugar próspero, o mundo cheio de riqueza, mas eles pobres. Mas era essa a vontade de Deus para aquele povo. Deus tem prazer em nos abençoar, irmãos? Tem sim. Deus vê nossos sonhos e tudo. Mas a Bíblia diz algo muito importante. Jesus diz: tendo com o que comer e o que vestir, estejais satisfeitos ou contentes. Sabe qual que é o problema, irmãos? É que a gente não se contenta, não vive feliz com o que tem. A gente está sempre, só vou ser feliz quando eu tiver aquilo, só vou ser feliz quando tiver aquilo. Irmãos, nós atrelamos a nossa felicidade a bens materiais, a uma vida boa aqui. Quando, na verdade, a igreja de Esmirna nos mostra o caminho. O que nos traz felicidade é saber que nós estamos salvos. Isso já deveria ser suficiente para nós ser felizes. Ainda que eu não tenha tudo o que eu queira, eu tenho a vida eterna em Cristo Jesus. Ainda que aqui eu não consiga os bens que eu gostaria de ter, mas eu sou salvo, eu vou para o céu. E a Bíblia diz que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem passou pela mente humana o que Deus tem para mim lá. Então, irmãos, vocês entendam que é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia não está dizendo que a gente tem que se conformar, ser feliz em ser pobre. Não é isso a visão de Deus. A visão de Deus é que nós temos algo de precioso dentro de nós, que é Jesus Cristo, que é o Espírito Santo. E isso deve nos bastar para sermos felizes. Tem um hino que eu gosto muito, o Rafa sabe que eu gosto muito, porque a letra diz: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele continua sendo Deus. Não é? Eu gosto muito desse hino,
Porque essa deve ser a nossa realidade. Se Deus curar, amém. Se Deus não quiser curar, amém. Se a porta abrir, amém. Se a porta não abrir, amém também. Quer dizer, eu vivo feliz em qualquer circunstância. Ainda que não seja a que eu gostaria. Se você não é feliz por ser salvo por Jesus, irmãos, você pode ter tudo nessa vida, você nunca vai ser feliz, infelizmente. Porque nada nesse mundo pode preencher o que só Jesus preenche na nossa vida. Esmirna entendeu isso. Comparada com as outras igrejas, ela era uma igreja pobre. Humanamente olhando. E espiritualmente, ela estava muito além das outras igrejas. Que nós sejamos uma Esmirna. Vocês entenderam, irmãos? Por isso que eu quis falar sobre as cartas à igreja, porque é muito atual a carta às igrejas. Não foi só para a igreja daquela época, porque o que Deus não gostava que estava acontecendo lá, Deus continua não gostando, está acontecendo nos dias de hoje. Deus não mudou. Aquilo que lá atrás foi repreendido por Deus nas igrejas, continua hoje Deus repreendendo. Continua a mesma coisa, irmãos. Nós precisamos ter essa consciência que Deus não muda. Não é porque hoje nós estamos no século 21 que Deus mudou a maneira dele agir e pensar a respeito das coisas. Deus continua do mesmo jeito. Deus não quer que você esqueça, que você se dedique demais à obra de Deus e se esqueça dele. Deus quer o seu devocional todo dia, Deus quer seu momento de oração todo dia. Deus quer que você seja fiel em qualquer circunstância. Independente do que esteja acontecendo, independente do momento que você esteja vivendo. Por quê? Porque ser fiel até a morte. E aí você vai receber a coroa da vida. Então, irmãos, é muito atual a carta às 7 igrejas. É muito atual. Não pense que era só lá para o passado. Não. A carta às 7 igrejas, Jesus mandou João escrever porque ele tinha como objetivo uma exortação para nós, para todo cristão, que olhar de maneira certa para essas cartas. Olhar, e em todas elas, quando há uma correção, no final diz: arrependa-te, arrependa-te, arrependa-te. Nós vamos ver isso nas cartas. Deus cobra o que está errado e ele diz: arrependa-te. E Deus diz para nós também hoje: se você está fazendo errado, arrependa-te. Arrependa-te, arrependa-te, para que você não colha o mal. Arrependa-te, para que você ganhe a coroa da vida eterna. É isso que Deus quer de nós.